Paz do Senhor, mulheres de Deus. Paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado, povo que vai morar no céu. Deus seja louvado pela vida de cada um que vai estar aqui, que já está aqui. Que Deus possa te abençoar nesse dia, em nome de Jesus. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus tem colocado no meu coração e de uma forma mais específica no dia de ontem. Deus trouxe à minha mente a Rainha Esther, essa história tão poderosa. E eu nunca tinha visto essa história de Esther por essa perspectiva que hoje eu vou compartilhar aqui com vocês. Em curtas palavras, assim eu espero. E é um tempo, mulheres, de novos níveis. Novos níveis. E nós vamos aprender isso com a própria Esther. Vocês irão entender o que eu quero dizer sobre esses novos níveis, sobre esse novo tempo, sobre esse algo novo da parte de Deus para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa caminhada cristã. Ontem eu estava refletindo sobre Esther e eu estava pensando, né? Como que pode os processos do Senhor na nossa vida? Como os processos do Senhor na nossa vida às vezes são desafiadores. Só que a gente só se dá conta dos desafios quando nós entramos no processo. Porque antes de entrarmos no processo, parece que o processo do vizinho é mais tranquilo. Parece que o processo do irmãozinho é melhor. Parece que não teve tantas dores no processo do outro. Parece que o outro tirou tão de letra aquela situação. E nós nos pegamos nesse pensamento. Senhor, parece que o processo não tem fim. Parece que o processo do fulano está muito mais leve do que o meu. Olha lá fulano na bênção, na bonança. Atravessou a adversidade, atravessou o problema. Olha que maravilha, Deus. E o meu processo está tão difícil, está tão árduo, está tão pesado. Quantas vezes nós pensamos isso? Na verdade, nós pensamos isso o tempo todo. Parece que os nossos processos são bem piores do que os processos alheios. E enquanto eu meditava sobre Esther, quando eu pensava sobre Esther, Deus levou Esther para um novo nível. Deus levou Esther, Ele tirou Esther da zona de conforto dela. Nós vamos perceber isso claramente no livro de Esther. Então, se você nunca leu o livro de Esther, eu te convido a ler o livro de Esther. São 10 capítulos, é uma leitura rápida, dinâmica e uma leitura muito edificadora. É edificante demais o livro de Esther. E nós vamos falar um pouquinho da história dessa grande mulher, porque ontem me veio um pensamento. Durante os processos, durante a nossa jornada, tem um momento que chega a ser tão difícil que a gente pensa assim: Senhor, eu queria voltar ao que eu era antes. Eu queria voltar ao que eu era antes, mas esse voltar ao que era antes, você não está expressando, não é vontade de voltar a ser aquela mulher que estava na promiscuidade, aquela mulher que estava na prostituição, aquela mulher que estava no pecado, não. Quando nós falamos para Deus, Senhor, eu queria voltar ao que eu era antes, nós não estamos querendo dizer para Deus que nós queríamos ser aquelas miseráveis pecadoras de antes. Nós só não queríamos sentir o peso que estamos sentindo hoje. Nós só não queríamos sentir tudo o que estamos sentindo hoje. Quando nós falamos para Deus, Deus, eu queria tanto voltar ao normal, a ser quem eu era antes, isso não está nos levando para o nosso passado de vivência, de fazer as coisas que fazíamos antes. Mas isso na nossa mente, né? Eu acredito que na sua também, porque na minha vem dessa forma. Há uns tempos atrás eu ficava falando para Deus, eu queria voltar ao normal, Senhor. Eu queria me sentir normal. Nossa, mês tal, eu estava me sentindo tão normal, tão bem. Mas é porque as sensações mudaram e as batalhas também mudaram. Então, quando eu pensava em voltar ao que eu era antes, não é a velha Karina, mas é a Karina que não estava passando por batalhas
tão intensas, por coisas tão desafiadoras. Eu tenho certeza que contigo é assim também, não é? Fala pra mim se não é assim. Quando você pensa em voltar ao normal, quando você pensa em se sentir normal, você não está querendo voltar, retroceder, mas você apenas não queria estar vivendo essas batalhas tão absurdas que apareceram no meio da jornada, apareceram no meio do caminho. E foi dentro desse pensamento que eu pensei em Esther, porque Deus estava preparando Esther para um nível de profundidade. Mas agora pense comigo. Esther poderia pensar como nós. Ah, Senhor, mas estava melhor quando eu estava lá morando com o meu primo Mardoqueu, sabe? Minha vida estava tão melhor quando eu não estava aqui dentro desse palácio. A minha vida estava tão melhor quando eu não precisava passar por esse tratamento todo. A minha vida estava tão melhor, Senhor, sem descobrir que o meu povo está para ser aniquilado e eu estou dentro desse meio. Ah, Jesus, a minha vida estava tão melhor quando eu não tinha essas guerras, quando eu não tinha essas batalhas. Imagina se Esther pensasse assim. Porque um novo nível de Esther era um nível que ela não estava acostumada. Quando Esther soube que o seu povo estava para ser aniquilado, que ela corria risco de vida, embora ela estivesse dentro do palácio, embora ela estivesse na companhia ali, na presença do rei, embora ela fosse a rainha, ela estava correndo risco de vida. Ela também iria morrer juntamente com seu povo, com os judeus. Mas Esther teve que se posicionar dentro dessa batalha. Então Esther teve que jejuar, Esther teve que clamar ao Senhor. Embora o livro de Esther não vai mencionar a palavra Deus, nós sabemos, nós compreendemos que Deus está presente o tempo todo dentro desse livro, dentro dessa história. Tudo que foi feito feito por meio do Senhor. Agora imagina, Esther precisando entrar num novo nível. E Esther não estava acostumada com esse novo nível, porque antigamente, há um tempo atrás, a sua vida estava muito tranquila, estava tudo bem. Ela estava ali, desfrutando ali do tratamento, estava desfrutando ali das coisas do palácio, mas de repente tudo muda. E são os de repentes de Deus na nossa vida. De repente tudo muda na nossa vida. Hoje nós estamos bem, hoje nós estamos tranquilas, mas o de repente de Deus chega para a nossa vida. Porque o de repente de Deus chegou na vida de Esther. De repente Esther precisou se posicionar. De repente Esther teve que batalhar de uma forma que nunca batalhou antes. De repente Esther teve que fazer coisas que nunca feita antes. E assim é na nossa vida. Deus está nos convidando a novos níveis. Deus está nos convidando para coisas novas. Deus está nos chamando a um novo posicionamento. Deus está nos chamando para uma intimidade a mais com Ele. Então, todas as vezes que nós pensamos que o nosso processo está difícil demais, está doloroso demais, está intenso demais, nós sabemos que Deus está nos preparando dentro desse processo. Esther, assim como é você, provavelmente ela se sentiu assim, meu Deus, agora eu vou precisar de novas ferramentas. Agora eu vou precisar de mais intensidade. Meu Deus, se eu orava 10 minutos, agora eu tenho que orar 20. Se eu jejuava de meia-noite a meio-dia, agora eu vou ter que jejuar de meia-noite às 5 da tarde. Novos níveis, novas batalhas, novo posicionamento. E é isso que Deus quer fazer conosco nesses últimos dias. Tudo na nossa vida tem um propósito. Tudo na nossa vida tem um porquê. Nós não passamos despercebidos. Nós não estamos vegetando nesse mundo. Nós estamos nesse mundo por um propósito do Senhor. E Deus está nos levando para novos níveis. Níveis mais intensos. Níveis totalmente diferentes do que nós estamos acostumadas.
Por que que os níveis, por que que a profundidade, por que que o novo de Deus assusta? Por que que essas coisas mexem tanto com a gente? Porque nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos dar um passo a mais. Dar 2 passos a mais. Nós precisamos ir sempre além. E é por isso que é difícil. Porque nós temos essa consciência de que agora é diferente, eu preciso ir além. E às vezes falta forças para ir além, mas Deus é o Deus que renova as nossas forças. Assim como Deus tinha um propósito na vida de Esther, Deus tem um propósito na nossa vida. Deus não colocou Esther naquele lugar de uma forma despretensiosa. Claro que não. Havia um propósito. Esther estava debaixo de um propósito. Novos níveis. Esther teve que ir a novos níveis. Imagina bem, ela estava dentro do palácio. Ela tinha lá as servas dela, mulheres de respeito, porque a Bíblia está falando que Hegai, ele colocou perto de Esther 7 mulheres de respeito. E todas as vezes que eu penso nisso, eu acho muito poderoso, porque quando Deus vai fazer algo na nossa vida, quando Deus está nos transicionando, Deus coloca no nosso caminho pessoas de respeito, pessoas de propósito, pessoas que estão na mesma ligação, pessoas que querem buscar viver intensamente as coisas do Senhor. Então, desde quando Esther chegou lá, naquele palácio, havia um propósito, havia um preparo do Senhor. Ela foi favorecida em todas as coisas. Ela teve mulheres de respeito ao seu lado, mulheres de guerra. Olha que maravilhosa é a palavra de Deus, porque pensa comigo. Esther tinha 7 mulheres de respeito ao lado dela. Eu queria achar onde está escrito isso daqui. Depois eu falo para vocês aonde que tá esse versículo. Tá por aqui. Tá entre o capítulo 2. Daqui a pouco eu falo para vocês. Onde tá escrita essa parte que Hegai colocou 7 mulheres de respeito ao lado de Esther. E lá na frente vai fazer todo sentido. Porque quando Esther descobriu que estava aí correndo risco de vida, que o seu povo estava correndo risco de vida, lá no capítulo 4, a partir do versículo 12, quando Esther descobre, que está correndo risco de vida. E imediatamente Esther se apronta no jejum, se apronta na oração, e ela fala: jejuem por mim, porque eu e minhas servas jejuaremos. As 7 mulheres de respeito lá atrás. Olha como que Deus tem sempre um propósito em tudo. Lá no início, Deus colocou 7 mulheres de respeito ao lado de Esther. Para quê? Para lá no capítulo 4, quando Esther fosse jejuar, tivesse ao lado dela mulheres de respeito, mulheres que estariam no mesmo propósito, na mesma ligação que Esther. E é isso que Deus faz na nossa vida. Quando Deus vai fazer algo na nossa vida, quando Deus está nos preparando para alguma coisa, Ele vai colocar no nosso caminho pessoas que estão na mesma ligação. Nós precisamos andar atentas. Precisamos andar ligadas, porque antes de Deus fazer alguma coisa, Ele está movendo coisas ao nosso redor. Ele está tirando, Ele está colocando, Ele está ajeitando, Ele está arrumando as coisas. Era importante Esther ter esse reforço no propósito, na oração, no jejum. E para participar de jejum e oração, não era qualquer pessoa. A gente pode tirar isso por nós mesmas. Quando nós estamos em guerras, quando nós estamos aí com sede de Deus, nós queremos do nosso lado pessoas que estão na mesma sintonia que a gente. E é assim que o Senhor faz, Ele coloca esse tipo de pessoa no nosso caminho. Glória a Deus por isso. Novos níveis. Novos níveis irão exigir de nós um novo posicionamento, uma nova postura. Os novos níveis vão revelar muitas coisas para nós.
Nos novos níveis nós vamos saber quem está conosco, quem não está conosco. Nos novos níveis nós vamos saber quem quer pegar carona naquilo que Deus quer fazer na nossa vida e quem está conosco porque realmente tem um propósito. Vai ser durante os novos níveis de Deus na sua vida que você vai descobrir muitas coisas. Vai ser no meio dos processos que Deus vai te ensinar muitas coisas. Então não despreze os processos. Deus levou Esther ao novo nível. Deus levou Esther ao nível de batalha que era intenso, porque era risco de vida. Esther podia morrer, o seu povo podia morrer. Não era uma oração qualquer, não era um jejum qualquer, não era coisa para amadores, não. Era coisa intensa, era coisa forte, era coisa de compromisso. Era coisa poderosa o que iria acontecer. Era um jejum poderoso para destronar as trevas, para impedir o mal, realmente, era algo poderoso. Novos níveis. Mulheres, são novos níveis. Eu sei que o processo dói, dói mesmo, dói. Tem horas que a gente quer sair correndo do meio do processo, porque nós não estamos acostumadas com aquele processo. Nós não estamos acostumadas com o nível de guerra. A batalha aumenta, as coisas aumentam. É grande demais o que Deus quer fazer na nossa vida e por ser grande demais, as batalhas vão ficando cada vez mais intensas. Mas entenda, Deus está nos posicionando. Deus não está nos alinhando. São novos níveis. Não é uma simples oração. Não é um simples propósito. É novos níveis. Quando nós queremos fugir dos novos níveis do Senhor, aí eu tenho uma má notícia para te dar. Não tem como fugir dos novos níveis do Senhor. Não tem como fugir dos níveis do Senhor. Não dá para fazer como Jonas. Você sabe que Jonas tentou fugir e não adiantou nada. Não conseguiu. Porque nós não estamos. Não tem como fugir de Deus. Não tem como fugir dos propósitos de Deus. Tem pessoas que até fogem, sim. Mas lá na frente ficam frustradas, destruídas, arruinadas, arrependidas de terem fugido do propósito de Deus. Então nós não podemos fugir dos propósitos de Deus. Nós não podemos fugir desses novos níveis que Deus está nos exigindo. É uma exigência. É coisa grande. É coisa poderosa o que Deus está fazendo na nossa vida. Então não desfaleça. Não desanima. Eu abri essa live justamente, eu vou deixar salva essa live. Eu abri essa live justamente para falar isso. Não desfaleça, não para. São novos níveis. Olha a história de Esther. Uma menina órfã, criada por um primo. De repente essa menina está dentro de um harém. De repente essa menina tem uma oportunidade de se tornar uma rainha, mas de repente essa menina corre um risco de vida. De repente está todo mundo do povo dela para morrer e essa menina teve que se posicionar. Deus colocou ela lá para se posicionar. Já pensou nisso? Que às vezes tem lugares que Deus nos coloca, tem situações que Deus nos coloca. Gente, tem situações que Deus nos coloca para nos posicionar. Pra gente, sabe, pra nossa ficha cair realmente? Então tem vales que nós passamos, tem adversidades que nós passamos e Deus vai permitindo porque Deus permite. Não é que Ele quer que o mal nos atinja. Não é isso. Deus não é desses. Mas Ele vai permitindo coisas acontecerem porque serão através dessas coisas que nós iremos a novos níveis. Nós iremos mais profundo no Senhor. São situações que nos levam a orar mais. Situações que nos levam a buscar mais. Situações que nos levam a ler mais a palavra. Situações, olha só. Imagina, pensa você. As situações que Deus já te permitiu passar, mas foram situações que fizeram o seu relacionamento com Ele ficar ainda mais
estreitado, vamos dizer assim, né? Nem sei se existe essa palavra, estreitado, olha só eu. Mas Deus vai permitindo as coisas para a gente ficar mais pertinho dele. Deus vai permitindo situações para a gente aprender mais, para a gente evoluir, para a gente crescer. O processo dói mesmo. Vai doer, o processo vai doer, mas esse processo também vai destravar coisas no mundo espiritual. Deus, ele está nos elevando, mulheres, nos elevando. Nós estamos subindo de nível, nós não podemos mais ficar com a água nos tornozelos. Não dá mais. A água não pode mais ficar nos tornozelos. Já não pode mais nem ficar na cintura. O negócio está muito intenso. A água já está aqui no pescoço. E nós precisamos mergulhar. Nós precisamos nos posicionar. Você não vai voltar a ser quem você era antes. Porque o propósito não é que você volte a ser quem você era antes. Mas o propósito é que você seja aquela que Deus te criou para ser. O processo dói, mas é esse processo que está forjando o nosso caráter. É esse processo que está trazendo amadurecimento sobre a nossa vida. É esse processo que está nos forjando. Dói, mas também forja. Dói, mas também autoriza lá na frente a darmos passos ainda maiores. Só pode ministrar sobre a vida de uma pessoa, só pode impor as mãos sobre a vida de uma pessoa alguém que tem autoridade. Não tem como alguém que não tem autoridade querer fazer alguma coisa no reino de Deus, isso não existe. Então Deus está nos permitindo passar por certas situações para que lá na frente tenhamos autoridade, poder de Deus sobre a nossa vida, poder do Espírito Santo sobre nós. Deus está nos chamando a um posicionamento, Deus está nos convocando, Deus está nos levando para níveis profundos com Ele. Níveis profundos. Você não é a pessoa de antes. Você não é a mesma pessoa de um mês atrás. Porque Deus está te levando para novos níveis. Deus quer te fazer chegar em novos níveis. Então, sempre que o processo estiver difícil e doloroso demais, pensa na rainha Esther. Pensa no novo nível que ela passou. Há um novo nível de responsabilidade. Ser rainha era uma responsabilidade, sabia? Era uma responsabilidade. O povo estava sobre uma responsabilidade ali de Esther, porque ela era a única que poderia fazer alguma coisa ali na mente de Mardoqueu. Esther, por estar dentro do palácio, era a única que podia fazer alguma coisa. A intervenção viria dela, na cabeça de Mardoqueu, apesar que Mardoqueu ele sabia muito bem quem era Deus. E é justamente isso, mulheres. Deus está nos colocando em lugares, Deus está nos fazendo chegar em lugares, para que nesses lugares nós venhamos nos posicionar como mulheres de Deus, como mulheres estratégicas, como mulheres cheias do Espírito Santo. Deus está nos permitindo os processos, porque os propósitos dele na nossa vida são grandes. O processo dói, mas é necessário. Hoje a sua oração não é mais a oração de semana passada, do mês passado, do ano passado. Hoje é uma oração de guerra. Hoje a sua postura não é mais a postura de uma menina de 15, 18 anos. Não, é uma mulher de Deus. Uma mulher posicionada no seu propósito. Uma mulher que entende que eu estou passando por esse processo, mas esse processo tem um propósito. E uma mulher que entende que são novos níveis. Para novos níveis, novas vestes. Para novos níveis, nova alimentação. Para novos níveis, é tudo novo. E Deus está nos chamando para esse novo nível dele para a nossa vida. Então que você possa se apegar nessa palavra e você possa refletir nela. Você não é e não será mais a pessoa de antes. Você está caminhando para se tornar cada vez mais a mulher que Deus te chamou para ser. Não se assuste com o processo, não se assuste com os vales, não se assuste. São novos níveis, são novas orações,
são novas vestes. É tudo novo na nossa vida. Que Deus possa te abençoar nesse dia. Leia a história de Esther. Medite na história de Esther, nesse novo nível de Esther. De repente, Esther era uma menina órfã. De repente, ela estava dentro de um palácio. E agora, de repente, ela tem que se posicionar para entrar numa guerra que nunca antes ela tinha entrado. Uma guerra que ela não conhecia. E assim somos nós. Nós entramos em guerras desconhecidas. Nós entramos em guerras que nós não estamos acostumadas. Mas faz parte do propósito de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero fazer uma oração para que Deus abençoe sua vida, para que Deus te fortaleça. Graças a Deus eu consegui falar rápido, né? Porque geralmente eu falo muito. Mas em nome de Jesus. Foi uma palavra breve, mas essa palavra tem uma direção. Pai, em nome de Jesus, eu quero te glorificar e te exaltar. Quero, Jesus, te pedir a tua graça e o teu poder. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha revestir cada pessoa que está aqui online, Senhor. Essa live, Jesus, ela vai encontrar corações. Eu tenho certeza, meu Deus, porque a palavra do Senhor é viva, a palavra do Senhor é poderosa, e eu te peço, Espírito Santo, alcança essa mulher onde ela estiver. Encha ela agora, Jesus, no poder do Espírito Santo. Leva um renovo espiritual em nome de Jesus para as tuas filhas, para os lares, para o trabalho. Pai, em nome de Jesus, que elas venham ter um sábado cheio da tua presença, que elas venham ter um sábado, meu Deus, diferente, em nome de Jesus. Traz fortalecimento, Jesus. Traz fortalecimento em nome de Jesus. Abençoa essas mulheres, ó Pai, em nome de Jesus. Reveste de poder, reveste de unção, reveste de autoridade, em nome de Jesus. Recebe a autoridade do Senhor, recebe poder de Deus na sua vida, recebe força nesse processo, receba força nessa jornada, em nome de Jesus. Não morra na sua dor, seja abençoada, seja cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre de todo mal, que o Senhor te levante, que o Senhor te use com poder e grande glória, em nome de Jesus. Mulheres de Deus, sejam abençoadas em nome de Jesus. Sejam abençoadas em nome de Jesus. Foi uma bênção passar um pouquinho desse tempo aqui com vocês. Deus abençoe todas vocês. Amém? Glória a Deus. Estou me despedindo de vocês. Tenham um final de semana abençoado, cheio do Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Beijo, meninas. Glória a Deus.